Boa noite a todos, que nós possamos atentar para o estudo que foi realizado a respeito da missão de Allan Kardec. Olha a pretensão da expositora aqui, falar sobre Allan Kardec. Que o importa é que nós possamos suscitar até mesmo uma curiosidade maior a respeito da vida, da obra, dos feitos deste nosso codificador da doutrina espírita. Então, nós temos aqui hoje a missão de Allan Kardec. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. E quase 65 anos depois, ele desencarna no dia 31 de março de 1869. Por isso, hoje, nós estamos abrindo o mês de março, falando sobre Allan Kardec, que é justamente no mês que completa os 150 anos do desencarne de Allan Kardec. Ele foi um grande educador, autor e tradutor francês. Ele sempre foi muito disciplinado, né? Mesmo, depois nós vamos ver, até mesmo em encarnações anteriores. Ele sempre foi bastante regrado e muito afoito, né, no aprendizado e também nas atitudes daquilo que ele estava aprendendo. Ele não foi sempre Allan Kardec, então ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Este nome lhe foi dado por uma conjunção, né, e o interesse que o pai, que a família tinha em encontrar as afinidades maiores com o conhecimento cultural daquela época. Ele também realizou diversas obras de codificador do Espiritismo e também foi ele, né, a doutrinação da doutrina espírita. A doutrinação da doutrina espírita é boa, né? O desenvolvimento da doutrina espírita. Ele foi um educador, né, reformador na escola de Pestalozzi, né, que na época, na França, era uma das escolas mais importantes, né, da época, embora ele tenha feito seus primeiros estudos em outra escola mais simples. Ele foi também um pioneiro na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, notoriamente a mediunidade. Embora a incredulidade dele também se fizesse presente, mas como ele era um estudioso, né, ele levou adiante. Ele chegou mesmo a investigar tudo aquilo que ele considerava inadequado. Isso eu encontrei na enciclopédia do Google, né? Bom, ele nasceu numa família de orientação católica. E na França, daquela época, o catolicismo era, e se ainda é hoje, né, em determinados lugares preponderantes, na época, então, era a religião que pretendia dominar toda a época, toda a localização, principalmente surgindo da Europa. Como da Europa surgiram diversos outros conquistadores de outras terras, eles levavam junto a religião católica. E em nome dela, muita coisa foi cometida. Eu li, através desse livro aqui, de Carlos Embaçaí, acho que é Embaçaí,
Olha, gente, eu estou encantada com a vida daquela época, né? Eu acho que a gente, para entender o que se sucede hoje, o que é que ficou para nós, a gente deveria realmente ler um pouquinho mais daquilo que acontecia naquela época. Bom, os antepassados dele, já que ele era de uma família onde a educação era um ponto muito importante, ele teve os antepassados que se distinguiam pela área de advocacia e magistratura, e também por serem pessoas com elevado talento moral. Então, são pessoas que já estavam habituados a um determinado conhecimento, tanto da parte das letras, né, quanto do instinto moral. Ele sentiu-se atraído desde a infância pela ciência e pela filosofia, e nem poderia ser diferente, né? Ele fez os primeiros estudos dele em Lyon, e em seguida ele foi para a Suíça, que também era um grande polo educacional da época. Ele adotou este nome de pseudônimo de Allan Kardec para fazer uma diferenciação da codificação espírita, porque para não confundir com a parte em que ele estava, porque ele havia realizado, ele já estava, quando ele começou no espiritismo, ele já estava com em torno de 50 anos, e até então ele havia feito diversos estudos, trabalhos pedagógicos, né, da área dele. Aqui então nós temos um selo que foi comemoração do centenário da morte dele. Imaginem, já faz 50 anos. E pensar que a maioria de nós estava por aí já, né? Então, eu já estava bem grandinha, mas não lembro que eu não segui o espiritismo. Bom, no Instituto Pestalozzi, ele desenvolveu, então, ideias progressivas do positivismo, onde o conhecimento era a base de tudo, né? Que iria colocá-lo no rol, na lista dos mais cérebros, livres pensadores que a humanidade conheceu. Fundou uma instituição de ensino, né, que ele fazia em sua própria casa, onde ele lecionava química, física, astronomia e anatomia comparada. Recebia daqueles que podiam pagar. Ninguém era impedido de estudar por não ter dinheiro. Ele recebia dos que podiam pagar e aos demais ele lecionava gratuitamente. Ele era um espírito cético, isto é, ele não acreditava logo naquilo que ele ouvia, embora ele fosse extremamente respeitado por toda a categoria acadêmica, porque ele era crítico e ele era imparcial, tinha um caráter firme e resoluto. Ele era, embora ele não cresce, né, nas primeiras palavras que ele ouvia, ele sempre foi em busca da verdade, do conhecimento, e não raras vezes através de discussões, né, com as ideias que se lhe apresentavam. Ele era bastante inclinado à ordem, à disciplina mental, ao método, e praticava na palavra escrita e falada a precisão, a nitidez e a simplicidade. Nicole Camille Flammarion, que era um popularizador da astronomia e divulgador do espiritismo, denominou como sendo o bom senso encarnado. Ele conheceu Amélie Gabrielle Boudet, que era professora na Escola de Artes, né, poetisa e pintora, com quem ele casou-se em 1832. Uma pessoa que esteve ao seu lado
e que o auxiliou muito na missão a que ele tinha se proposto. Após 50 anos de academia e moral, Hipólito Denisard Rivail seria convocado pela espiritualidade para codificar a doutrina espírita. Um ponto bastante importante que eu tirei também deste livro aqui, que ele colocava que a existência de um mundo invisível e a comunicação conosco. Kardec compreendeu a revelação extraordinária. Qual era essa revelação? A imortabilidade e a comunicabilidade dos espíritos. Mas ele não foi a primeira vez que ouviu. Nós vamos ver depois como é que mais ou menos se processou isso. Pouco depois ele descobre que o espírito no espaço sofria em razão de suas faltas e que as dores deste mundo eram resultado das culpas do passado, de vidas pretéritas, daquilo que nós passamos, que hoje a situação que nós enfrentamos, muito nós devemos àquilo que nós já vivemos em reencarnações anteriores. Demonstração da justiça divina, a lei de causa e efeito. Isto é, se nós cometemos certos deslizes, se nós não fomos tão fiéis, né, a nós mesmos e ao nosso próximo, então nós também podemos nos colocar ao entendimento de nós sabermos por que é que nós temos a vida que nós temos. E isso também nós podemos aplicar em um espaço menor quando nós tomamos hoje determinadas atitudes sem muito pensar e que assim, no passo seguinte, nós já vamos sofrer as consequências daquilo que nós praticamos ou que nós deixamos de praticar também. Eu não estava entendendo. Que horizontes, então, ele deixou para a filosofia? Uma abertura muito grande para que nós pudéssemos desenvolver a partir daí conceitos e situações que pudessem ser analisadas. Então, nós, um pouquinho assim, vou dar leves pinceladas, porque é muita coisa, mas eu vou dar alguns exemplos. Em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes. E aí, ele, como era um estudante do magnetismo, né, ele julgou que se tratava de um fenômeno magnético. E aí ele disse, é com efeito muito singular, mas a rigor isso não parece radicalmente impossível. O fluido magnético é uma propriedade da eletricidade, onde pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Foi a primeira contestação que ele fez. Mais tarde, um outro magnetizador, Fortier, que falou para Rivail que não só as mesas se movem, como também elas pensam e respondem às perguntas. O cético Rivail contestou. Ele disse que só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Ainda colocando em dúvidas, né, mas colocando também, expondo as suas ideias.
Passaram-se outras atividades, que eu vou pular aqui, e em maio ele chegou a presenciar o fenômeno das mesas girantes. E aí ele admitiu que era o mais notável acontecimento da vida dele. Então, depois que ele fez as observações e tal, é que ele chegou até lá. Aí ele passou a frequentar reuniões que tratavam deste assunto. Mas ele não se sentia à vontade. Por quê? Porque muitos se intertiam em questionar os espíritos sobre qualquer insignificância do mundo material. Que, aliás, muitas vezes nós até podemos não manifestar, mas quantos de nós não pensa, né? Nas insignificâncias do mundo material, quando nós podemos pensar em chegar até lá. Kardec se remoía no desejo de transformar aquela mesa numa cátedra, que seria o local de onde poderiam sair os estudos, né? Ele via ali uma revelação transcendental, muito além da mera manifestação mecânica. E uma noite, Zéfiro se lhe apresentou como, declarando-se, né, que era o seu espírito protetor. E Zéfiro, além disso, contou que já havia encontrado com ele numa existência anterior, né, e que era no tempo dos druidas da Gália, e que naquela época ele se chamava Allan Kardec. Daí então ele revelou a Rivail o propósito, que era a missão de codificar a doutrina espírita, e que ele seria convocado pelo Espírito da Verdade. Todo mundo se espantou quando ele declarou que ele gostaria de saber se haveria possibilidade de ele se comunicar com o espírito de Sócrates. Ao que Zéfiro respondeu que você já o consulta com muita frequência mentalmente. Então eles já tinham uma determinada sintonia, vamos dizer assim. Bom, semanas mais tarde, Allan Kardec pergunta o que deve fazer para receber esta missão do Espírito de Verdade, e obtém como resposta a seguinte: o bem, e dispor-se a suportar corajosamente toda e qualquer provação para defender a verdade, ainda que precise beber cicuta. Cicuta é uma espécie de veneno, né? Que é mortal e que, se ele fosse provocado, né? Kardec insiste em saber. Ele disse que estava apto para o cometimento, que se assim fosse, ele o faria. Aí então ele obteve como resposta: a nossa assistência não se lhe faltará, mas será inútil se não fizerdes o que for necessário. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo que te pareçam os mais delicados. Terás que sustentar uma luta quase que contínua, com sacrifício no teu repouso, na tua saúde e da tua vida. Aí, aqui eu me parei assim, ó, quantas vezes nós não nos propomos a nos sacrificarmos, a
frequentarmos mais esta doutrina, né? A lermos mais esta doutrina, a estudarmos mais esta doutrina, e que nós possamos também ser capazes de contestar as nossas ideias, porque uma vez que eu manifeste uma ideia contrária, é muito mais tranquilo que eu, ao ouvir a justificativa que o outro possa ter, eu possa me convencer, né? Se não for uma cabeça dura, né? Que se possa convencer de que existem outras opiniões e outras coisas certas. Kardec, depois de tudo isso que lhe foi colocado, simplesmente respondeu: aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Está em tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Então foi a entrega que ele se colocou para receber as tarefas que ele possuía. Então, ele percebia que a futilidade das pessoas que trabalhavam junto, participavam dessas reuniões, muitos queriam só se divertir. Quem de nós não fez alguma atividadezinha, né? Sem conhecer, claro, acredito eu, porque quando eu participei foi sem o conhecimento, de atividades tipo, vamos fazer a história do copo, vamos evocar espíritos ou alguma coisa nesse sentido, sem nós termos a consciência daquilo que poderia vir depois das nossas atitudes. Ele percebia que os espíritos não eram apenas almas dos mortos, que não se diferenciavam das almas dos vivos. Porque o fato de nós nos desencarnarmos não significa que nós tenhamos, a partir do momento do desencarne, uma maior aptidão, uma maior habilidade para nós colocarmos todas essas situações em relação àqueles que nos evocam. E aí que nós encontramos a capacidade de nós nos diferenciarmos entre todos os espíritos aos quais nós temos condições de chegar. Porque muitos deles são sérios, mas muitos deles são galhoteiros, né? Bom, ele colocava também que tratava os espíritos como tratava os homens, com o mesmo respeito, com a mesma colocação que ele fazia aos espíritos, também ele fazia aos homens. E aí, também eu encontrei neste livro uma outra reencarnação da época de 1362, me parece, onde ele havia encarnado João Rus, esse cidadão que também foi ferrenho na sua luta a favor do bem, que passou por diversos setores, por diversas situações bastante desagradáveis que atendiam aquilo que existia na época, onde não se poderia contestar em nada a parte que era conhecida através da religião e que naquela época predominava era a religião católica como sendo um domínio da religião cristã. Então esse também é uma encarnação bastante interessante para que nós possamos conhecer. Bom, segundo o relógio, que já vai andando, né? Ele chegou a recusar determinadas lições, mas nas sugestões mais sérias, quando surgia um impasse, ele evocava o Espírito da Verdade, que muitas vezes dava razão para que ele pudesse continuar com as suas atitudes. E aí nós vamos ver, mais adiante, no dia 18 de abril, há lançamento da primeira obra. Então, nós podemos colocar que o conhecimento do Espiritismo
deve partir das 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec, né? Que essa foi talvez a missão dele que perpetua mais até agora. E essas obras, elas foram, nós consideramos o Pentateuco, né? São as 5 obras. Não se limitou somente a estas, né? Ele teve diversas outras. Então, no Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, resume toda a doutrina, enquanto os demais se dedicam a assuntos especializados, oriundos da necessidade de desdobramento de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e a partir de então, cada um dos livros seguintes se dedicou a uma dessas partes para aprofundá-lo mais. Nós temos, em 1861, o lançamento do Livro dos Médiuns, que tem a sua fonte na 2ª parte do Livro dos Espíritos. É a parte experimental da nossa doutrina. Trata do gênero de todas as manifestações, da educação da mediunidade e das dificuldades e tropeços que ocorrem na prática do Espiritismo. Isso aqui, para nós, que permanentemente seguimos o Livro dos Espíritos, mas também daquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais e com certeza irão direto a uma fonte fidedigna, a uma fonte que possa nos manter no embasamento desta doutrina. Em 1864, ele lança o livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na realidade, né, pode ser considerado o nosso livro de cabeceira. É decorrente da 3ª parte do Livro dos Espíritos, e o conteúdo sintetiza todas as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações em diversas circunstâncias da vida. Então é aquele que nós podemos consultar cada vez que nós nos deparamos com alguma dificuldade, que nós nos deparamos com hesitações no nosso cotidiano. O Céu e o Inferno, que seria a 3ª obra lançada em 1864. É um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual. As penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Decorre da 4ª parte do Livro dos Espíritos e coloca ao nosso alcance o mecanismo da justiça divina em consonância com o nosso princípio evangélico. Aí nós podemos colocar a cada um segundo as suas obras. Então vamos obrar e vamos trabalhar muito para que nós possamos ter o mérito de receber todas essas benesses, né, através do mundo espiritual. Depois nós temos a Gênese, de 1868, onde coloca os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que trata dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Aí conta, né, toda a evolução, a criação e como aconteceu no mundo espiritual. Ela abrange então as questões de formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes e as passagens evangélicas e escriturísticas. Explica, à luz da razão, os milagres do Evangelho. Depois
dele ter lançado estes 5, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno. Ele lança o que é o Espiritismo. Por quê? Porque em alguns momentos nós temos que ver que eram épocas, não existiam as mesmas formas de comunicação. E ele estava lançando uma codificação de uma doutrina nova. Então, era bastante plausível que o entendimento não fosse 100%. Então, ele simplifica o entendimento do Livro dos Espíritos para saber que se trata, que valeria a pena ocupar-se com essa nova doutrina. É uma justificativa, é um chamamento. Assim o que é o Espiritismo abrange resumidamente as respostas e algumas das principais perguntas dirigidas pelo mestre leonês da época, sendo para o leitor a primeira iniciação. Então podemos começar pelo livro dos Espíritos, aliás, pelo que é o Espiritismo. E aí, Flammarion ainda declara sobre porque depois ele adoeceu, ele tem, a história é muito linda, mas eu não tenho espaço de tempo para colocar tudo aqui. E na realidade ainda está um turbilhão de pensamentos que eu precisaria agendar melhor para colocar para todos nós. Então ele declarou: voltaste a este mundo de onde viemos e colhes os frutos dos teus trabalhos terrestres. Aos nossos pés, isso ele fez mediante o túmulo de Allan Kardec, tá? Quando ele desencarnou, que ele foi enterrado. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a mesma inércia a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Toma o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Imaginem só, é essa a nossa esperança, né? De que nós possamos retornar ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e num céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. Então, gente, nós ainda teremos a esperança de nos encontrarmos de uma forma melhor. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Esta foi a despedida que Flammarion fez no momento, né, de enterrar Allan Kardec. Então, mais outros depoimentos. Gabriel Delany, um engenheiro francês, ele diz que, substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas. Tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. E aí nós temos um brasileiro, né, que era coordenador da seção de espiritualidade, religiosidade e psiquiatria, Alexander Moreira Almeida. Ele declara que Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica, racional, baseada em fatos observáveis das experiências espirituais. Desenvolveu
todo um programa de investigação dessas experiências, ao qual deu o nome de Espiritismo. E, para concluir, né, eu coloquei uma proposição, vamos dizer assim, de Allan Kardec, quando ele diz que o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Acredito que essa possa ser uma grande esperança para que todos nós continuemos a nossa luta em prol de uma reforma íntima que possa nos auxiliar na nossa caminhada e no nosso encontro com a espiritualidade após o nosso desencarne. Que assim seja.